Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Papo Estratégico. Eu sou a doutora Maria Vertamati, médica, ginecologista, estrategista da longevidade feminina. E o Papo Estratégico é uma conversa sobre saúde feminina, longevidade, hormônios, performance, tudo que a mulher precisa saber para se antecipar aos problemas que vão advir do climatério, da menopausa, do processo natural de envelhecimento. Então, a gente pode tirar essa palavra chata, envelhecimento, do nosso processo de amadurecimento normal e transformar isso em construção feliz, em alegria, performance, massa muscular, hormônios equilibrados, tudo que é de melhor para a sua saúde e para a qualidade de vida. Então, nesse papo hoje, nós vamos começar essa conversa com a Rose Ciazzi, que ela veio hoje especialmente conversar com a gente. A Rose é nossa paciente aqui da Eterna Forma, e nós vamos conversar então sobre essa transformação. O objetivo do papo estratégico é a gente mostrar para as mulheres, Rose, para essas pessoas que estão nos vendo aqui, como que é possível fazer essa transformação em qualquer momento da nossa vida. Sim, Eu e você somos duas mulheres que têm sua profissão, seu propósito de vida. Eu já passei da menopausa também, já estou nessa fase. Então, a gente encontra em alguns momentos da nossa vida uma série de questões que a gente sente e a gente pensa que não vai conseguir vencer aquilo. Então, como eu tenho vivenciado a transformação de tantas vidas femininas na minha carreira e 30 anos de profissão, eu quero poder contar para as mulheres um pouco dessa vivência. E você tem uma história maravilhosa. Eu sim, quero que você conte um pouco para todo mundo quem é a Rose. tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada de poder estar dividindo com você essa experiência que eu tenho, né? Uma experiência de vida, uma experiência como mulher, uma experiência como uma pessoa já que se enquadra nessa questão da terceira idade, que é tão difícil a gente reconhecer e assumir isso, né? E tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que são muito impactantes, né? Quando você completa 60 anos, que você começa a perceber que você tem fila preferencial, você entra no avião, né, mais rápido que todo mundo, então você fala, meu Deus, realmente agora eu estou na terceira idade, né? Eu tenho alguns benefícios e que no começo ele é muito difícil de você encarar, mas quando você aceita isso, você fala, poxa, que bacana, né? Que bacana isso. Bom, eu sou psicóloga, então eu falo com mulheres o tempo todo. A maioria das minhas pacientes são mulheres de todas as idades, então eu atendo meninas, adolescentes e atendo pacientes também na terceira idade. E, e você sabe que eu acho que esse encontro primeiro que eu tive com você, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas essa transformação que nós temos na nossa vida em relação a essas mudanças, principalmente no corpo, elas começam na nossa mente, na nossa cabeça. Primeiro porque é difícil de aceitar, né? E eu acho que isso é difícil para todo mundo. E eu sempre falo que para a infância, para a adolescência nascer, a infância tem que morrer. Para a fase adulta nascer, a adolescência tem que morrer. E para a nossa terceira idade nascer, a nossa fase adulta também precisa se transformar. E se transformar no sentido da gente acreditar que é possível ser feliz na idade que a gente está. É Uhum. possível a gente se encontrar na idade que a gente está. Então, como psicóloga, eu no começo, antes de tudo, de todos os tratamentos, de todas essas esses conselhos que eu acabei recebendo de você, né? Eu me sentia meio que com a síndrome do impostor. E para mim isso não é bacana. Eu gosto de ser aquilo que eu falo. E quando eu senti que eu não estava sendo exatamente aquilo que eu propagava, isso começou a me incomodar muito, né? Então foi Isso assim que eu é uma coisa interessante que você está falando, porque é, você veio a primeira vez por causa do colesterol, foi. não é?
Foi. E é muito interessante que sempre a fala da gente sobre qual foi o motivo da busca não é o real está Hã, por trás disso, exato, né. Então é o que você está exato, falando, no fundo a questão é, exato. você não se reconhecia. Eu escuto muito Sim, isso. É interessante que parece que eu não tinha essa construção sim, também há 10 anos atrás, eu não tinha essa concepção, sim. mas é um pouco isso. É, eu acho que a minha chegada aqui foi muito interessante, porque eu já tinha frequentado outros médicos e eu nunca tinha sido tão bem acolhida como eu sou aqui, né? Já falei que é mais fácil eu largar minha família do que eu largar você, né? Agora você vai ter que me aguentar por muito tempo. É, mas foi muito interessante, porque eu procurei, né? Essa questão do colesterol é algo que me incomoda bastante, né? Eu me deparei com um colesterol alto e eu tenho uma alimentação regrada, né? Até então, a minha quantidade de exercícios físicos não era como hoje, obviamente eu me influenciei muito pela minha filha, né, que me levou para o Pilates e isso realmente também transformou muito a minha vida. Mas eu estava muito incomodada, porque eu comecei a buscar tratamentos e nada acontecia, até que um médico me receitou um remédio para colesterol e eu comecei a tomar e eu comecei a passar muito mal, mas muito mal. A minha pressão já é baixa, caía mais ainda. Eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. E foi quando, e nunca na minha vida eu imaginei em falar sobre reposição hormonal. Assim, engraçado, né? Porque né, estudo tanto, leio tanto, mas acho que isso para mim era uma coisa tão longe da minha realidade, que foi quando eu te vi, né, na internet e eu achei muito interessante, porque a tua formação é uma ginecologista e você falava de longevidade, de uma medicina mais integrativa, que te olha como um todo. Foi quando eu pensei, por que não? Vou procurar, né? E foi quando eu cheguei aqui, né? Uhum. E eu cheguei aqui e quando você começou a falar comigo, te confesso que eu pensei, falei, gente, eu vim aqui para uma coisa, ela tá mandando eu emagrecer, falando que eu preciso emagrecer, que eu tô com gordura visceral. Falei, bom, vamos entender, gordura visceral pode ser realmente isso que está atrapalhando, né? E foi quando você foi me olhando de uma forma mais sistêmica, né? E Uhum. foi aí que as coisas começaram, e aí eu acho que as mudanças, né, Fala foram fala um acontecendo. pouco assim, você falou que você é psicóloga, né, Sim, então, como que era o seu dia a dia antes da gente se conhecer? O que que você sentia de diferente, que você começou a perceber que parece que antes do colesterol, né, tá, vamos pensar, se você puxar da memória lá, o que que sim. começou a mudar na sua vida que você realmente sentia que atrapalhava a sua rotina? Tá. Então, eu até acho que eu tenho um DNA muito forte, né? A minha mãe era uma mulher muito forte, muito intensa. Para você ter uma ideia, doutora, minha mãe nunca foi num ginecologista. E eu acho que isso deve acontecer com muitas mulheres ainda, Uhum, de ter esses tabus de frequentar um ginecologista, de fazer um uhum, Papa Nicolau, de fazer um exame. A minha mãe nunca fez. A minha mãe morreu e não conheceu um ginecologista na vida dela. Então, você imagina quais eram as orientações que eu recebia? Nenhuma, né? Mas eu tenho sobrinhos que são médicos também e que são ginecologistas, e isso realmente vai interferindo na nossa, para a gente ampliar a nossa consciência. Mas o meu dia a dia, eu sempre fui muito workaholics, eu trabalhei muito. E como eu te disse, eu acho que eu tenho um DNA muito forte, porque eu tive uma menstruação que foi assim, como é que a gente fala? Quando para, uhum. o início da menopausa, né? Mas o rompimento desse ciclo, Menopausa é a parada mesmo. exato, Menopausa é né? parada. Esse processo de ir diminuindo, né? Uhum, Até 59 anos. uhum, Então, eu acho que eu comecei a sentir realmente essa mudança quando eu me deparei que a minha menstruação começou a atrasar, eu comecei a sentir dores que eu nunca tinha sentido, eu comecei a me sentir muito cansada, a minha memória começou a pifar, para te falar a verdade. Você imagina, eu trabalho com a psicologia, né? Eu sou terapeuta cognitiva comportamental e a minha memória sempre foi muito boa.
Então, dificilmente eu preciso olhar um prontuário antes do paciente entrar. Eu tenho isso na minha memória. Eu sei exatamente o que eu falei na sessão passada, eu sei em que momento o tratamento de cada paciente meu está. E eu comecei a perceber que eu comecei a esquecer. Uhum. E aí eu pensei, falei, bom, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas eu também tinha aquela ideia de que repor hormônio igual a você ter câncer. Eu falei, eu vou ter câncer, né? Então, eu tenho uma família que tem uma predisposição, né, genética para isso, mas eu falei, não, não é porque eles tiveram câncer que eu vou ter também. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha história. Eu não quero mais ser uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. E foi quando eu resolvi entender que eu precisava de ajuda. Então, você começou, isso afetava em quê? Além do a memória, começou a afetar o dia a dia do seu trabalho, começou a afetar você em casa? Sim, em casa, porque é o que eu te falei, eu me sentia muito cansada, Cansado. sem energia. Uhum. De final de semana eu não queria fazer nada, né? Eu acho que afeta todos os pilares da vida. Afeta o seu casamento, afeta essa, essa. E você sabe que tem uma coisa que eu acho que faz muito sentido para a gente falar, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, e eu acredito que tenham homens aqui também. Primeiro que os homens, né, eles precisam olhar a mulher nesse momento de forma diferente, entender que existe de fato uma transformação. Mas as mulheres, propriamente dito, entender que a gente tem um momento de transformação muito situacional, né? Uhum. E a gente precisa de acolhimento também. A gente precisa de que alguém fale, estamos juntos, vem cá, né? É. A gente está perto um do outro. Essa mensagem para os homens também é interessante, porque às vezes eu sinto que tem maridos que muitas pacientes falam para mim, ou mulheres mesmo seguidoras, me falam que o marido tenta ajudar. O marido é compreensivo, é Sim. companheiro, mas muitas vezes eles não sabem muito bem por onde começar Não, ou entender que está acontecendo alguma coisa de diferente, não. né? É, Eh, isso acontece realmente porque é cultural. Você está falando aí dessa coisa do câncer de mama, do medo do câncer. Isso é tão enraizado na mente das pessoas, e o homem também tem isso, de achar que tudo é da idade. Não é só o homem, não, tem muita mulher também que acha isso. Quando começa a ter sintoma, a mulher começa a se queixar da memória, sim. a irritação, Uhum, a perda da libido. Então tem aquela uhum, coisa do: "Ah, isso é da idade, isso é da uhum, idade, isso é da uhum, idade". uhum. Se acostuma, né? Eu costumo Acostuma que dizer é que, assim. ó, você não tem que achar que isso é normal, Isso, porque não é normal. Não é normal. exatamente. Se você vivia feliz, com, atuando no seu trabalho, conseguindo ter 100% de rendimento no seu dia, com disposição, chega à noite, você vai para academia ou você vai fazer alguma coisa em casa, vai fazer um trabalho manual. Se você fazia isso quando você tinha 40, 35, por que que quando você tem 55 ou 60, simplesmente você tem que aceitar que a idade chegou e pronto, agora eu vou pôr um pijama, né, e daqui a pouco eu vou para É. um asilo. Essa ideia que as pessoas têm, uma mulher com 70 anos, você imagina uma mulher com uma bengala, uma coisa, isso Eu, é o é, imaginário eu acho popular. que é uma transformação geracional também, né? Porque eu espero e acredito que os jovens de hoje tenham essa mentalidade um pouco mais aberta em relação a esses momentos das mulheres. Talvez na minha geração, lá atrás, né, a geração de homens, é, sei lá, que a gente pode chamar da geração X aí, eles teriam talvez um pouco mais de receio de falar sobre isso de forma tão aberta, Uhum, né? Obviamente, a gente carrega esses estigmas de modelos de casamentos do passado que trazem, né, esse tabu. Acredito que hoje as mulheres mudaram, os homens mudaram, e isso facilita muito, né, na convivência, melhora o relacionamento quando esse diálogo se torna aberto, uhum. quando a gente tem a oportunidade de falar o que a gente sente, quando a gente tem a oportunidade de falar
o que que tá bom, o que que não tá, É. né. Acho que a dica mais importante é essa mesmo, é escutar a mulher, Isso, é querer escutar, sim, que ele possa dizer para ela: "Me fala o que está acontecendo", mesmo que sim, ela fique sim, meia hora chorando sim, primeiro, porque ela sim, está muito instável, o sim, humor instável, sim, né. Então vai acontecer que às vezes as mulheres, ela já começa a conversa ali se emocionando por ele ter perguntado. sim, sim, é. Então eu A gente fica recebo meio muito isso. carentezinha, viu, te confesso. Agora me fala o Hã. seguinte, hoje, depois desse Tá, tempo, né, nós continuamos, né, que eu sei que sim, agora você a ideia é essa, o método é esse. Quando a gente chega sim, numa fase que construiu massa muscular, equilibrou os hormônios, equilibrou o metabolismo, agora é performance. E hum. não estamos falando só de performance física. Você vê, hoje a gente foi olhar lá a sua bio, Nossa, você tô só ganhou emocionada, massa doutor, muscular. Então impressionante. é muito bom, porque isso passa a ser uma é curioso, tem É, mulheres que quando chegam, elas são resistentes até a fazer exercício ou mudar a ingesta de água, mas depois passa um tempo, parece que começa a ficar divertido ver como é que a sua massa muscular sim. vai aumentando. E e aí hoje, o que que você percebe que hoje melhorou na sua vida? O que que hoje você fala assim: "Ó, os highlights, né, o que é mais Hum. bacana que acontece na minha vida hoje"? É muito engraçado, né. Eu sempre fui agitada, né, eu tenho quem me conhece fala que eu sempre estou ligada na tomada, porque eu tenho múltiplas funções, eu sou do tipo de multitarefas, né, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho engraçado, porque hoje meu marido fala isso para mim: "Pelo amor de Deus, você não para, né". Então, o que já era Dinâmica. muito da minha personalidade, ela se multiplicou muito mais, né. Então hoje, eu não me sinto cansada, eu tenho pique de sair, eu só preciso fazer isso lá em casa também, né, para ele acompanhar, porque eu tô anos-luz na frente. Então, eu tenho vontade de sair, eu trabalho o dia inteiro intensamente, né, porque além de ser psicóloga, eu sou uma pessoa que eu tenho uma empresa, né, então eu faço a gestão de mais de 10 pessoas, fazendo recrutamento, então eu tenho várias atividades. E neste cenário todo, eu ainda consigo encontrar tempo para fazer minha academia. E uma coisa que é bem importante, doutora, que eu acho que as pessoas precisam entender uma alimentação saudável, como isso muda a nossa vida, Uhum. como isso muda a nossa vida. É impressionante você ter os seus horários mais regrados, beber água, né, muita água. A gente coloca tudo na conta do tempo. Ai, nossa, não bebi água hoje, não tive tempo. Como não teve tempo? Né? Então, a gente não percebe, são coisas simples que faz toda a diferença na vida da gente. Tua pele melhora, teu intestino melhora, né? A gente sabe que o nosso intestino não é o nosso segundo cérebro, onde as É. nossas emoções estão aí também atreladas. Gente, a gente precisa de um intestino saudável que funcione, né? Hum. Então, eu acho que não é só um item, é um combo de coisas. E mais do que isso, e eu acho que isso é uma coisa que está muito perdida hoje no mundo, né? Você ter um médico que olhe para você, que te trate como pessoa. Hoje, na grande maioria, seja particular, seja qualquer segmento aí na área da medicina, os médicos também não têm tempo. Então, você encontrar alguém que realmente te olhe como pessoa e que veja você, né, como um todo, não só como uma parte de um processo, faz toda a diferença, né. Então acho que é isso que te prende, é isso que te traz aquilo que o dinheiro não compra, que é a confiança. É. Essa conversa foi muito É, fácil hoje, né, porque a Rose ela falo demais, né. não, mas você explica, eu nem preciso fazer a pergunta, porque você falou a base do que aconteceu, né, dessa Sim, transformação. foi. Então começa com a intenção de buscar alguma coisa muito complexa. O que Sim, será que essa médica vai trazer de complexo
para minha rotina? Será que eu vou conseguir fazer isso? Sim. E no fim, muitas estratégias são coisas simples da vida, como você Uhum, mesmo falou. uhum, E isso é a maior parte do meu propósito. sim, Meu propósito, quando eu busquei criar um ecossistema digital, é justamente porque eu tinha certeza que tudo que eu construí ao longo desses 30 anos, pode transformar a vida de muitas, muitas pessoas através de coisas simples que muitas vezes ela não sabe. Eu aprendi tantas coisas ao longo dessa jornada de, claro, conhecimento, estudo, é uma outra realidade porque é o meu trabalho, a minha profissão. Mas isso aplicado na minha própria vida, como eu falo para as pacientes, para as pessoas, para as minhas seguidoras, isso transforma a vida de todas as pessoas, de todas as mulheres, que nós estamos falando de mulher, mas pode transformar a vida de muita sim. gente. É tomar água, é alimentação, e são as dicas, compreender o seu propósito de vida, quem você é e Uhum, que você pode resgatar tudo isso, uhum. E né. junto com isso fazer terapia, né? Fazer terapia, Que é essa parte é importante que eu ia falar. Esse é, o propósito nosso é o sim, papo, é conversar sobre isso, mas todo mundo que está assistindo aqui pode se sim, beneficiar muito, conhecendo um pouquinho também como é que encontra a Rose, tem gente que gostou muito de te sim, conhecer, que pode querer mais informações sobre esse trabalho, como é a sim. psicologia comportamental, eu também não sei muito bem sobre isso, Uhum, mas eu queria que você falasse então, como que te encontra, o que que você sim. faz, como que é esse trabalho, e aí nós vamos deixar depois anotado aqui nas Tá legendas, bom, na descrição do vídeo, para as legal. pessoas entrarem em contato. Tanto da sua empresa, né? Fala um pouco da sua Sim, empresa e do seu trabalho tá. também, Rose. Bom, eu assim, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, na área de recrutamento e seleção, acho que vale a gente reforçar isso. Tive bons mestres e, de repente, assim, claro, não foi de repente, porque a minha formação me permitiu isso. Eu sempre gostei muito de transformar a vida de pessoas. Então, eu sou psicóloga há muitos anos, eu dei aula em universidade por bastante tempo, então, de certo modo, mesmo de forma indireta, eu fui transformando a vida das pessoas, seja pela terapia ou dando um conhecimento para que as pessoas tivessem aí um lugar melhor no mercado de trabalho. Hoje eu sou terapeuta cognitiva comportamental, eu sou especialista clínica e eu sou formada em neurociência também. E eu acredito muito que nós somos aquilo que pensamos. Então, todos os pensamentos que nós temos que são ruins, que são ruminativos, que atraem uma energia muito ruim, ele transforma a nossa vida, ele transforma o nosso comportamento em coisas ruins também. Então, o meu papel não é transformar os traumas que você teve lá no seu passado, até porque aquilo que você viveu está vivido, Uhum, mas é ressignificar. É a gente dar um olhar diferente para aquilo que aconteceu. Já aconteceu, o que que eu vou fazer daqui para diante? Como que eu transformo a minha vida? Como que eu penso diferente? Como que eu percebo as minhas emoções? E como eu posso me apropriar dessas emoções para o meu próprio bem. uhum. Então é isso que a terapia faz. Ela transforma vidas. Isso eu posso garantir com todas as letras. Aposto que deve ter pessoas me assistindo aqui que já fizeram ou fazem terapia comigo e são, com certeza, são pessoas que sabem o que eu estou falando é a mais pura verdade. Já na empresa, a empresa ela está completando 6 anos de vida agora. Eu saí do mundo corporativo e confesso que eu achei que eu não fosse mais trabalhar com recrutamento de pessoas, mas elas vieram atrás de mim. Então, ela nasceu de forma espontânea e, como eu te disse, tudo que o universo me dá, eu aceito, né? Eu aceito com gratidão e com louvor. Então, eu aceitei, a minha empresa nasceu. Hoje eu emprego, acho que 12 pessoas, mais de 12 pessoas, e a gente tem feito uma transformação na vida de muita gente, né? O meu business, ele está ligado à cozinha industrial e à área de facilities, então eu converso com muita nutricionista, eu converso com muitas pessoas que trabalham limpando prédios, né? Que eu falo que as melhores pessoas que eu tenho são aquelas que estão ainda precisando muito de mim.
né, então essa que faz a diferença na minha vida, é isso que faz a diferença na minha vida. E aí quem quiser achar você para conversar melhor, te manda manda um Isso, direct, pode como me que é mais mandar, fácil? tem o meu Instagram, é Rose Tá. Ciazzi, é meu nome normal, mas eu acredito que depois a gente pode deixar isso, né, o Uhum. meu celular, eu atendo o meu celular pessoal, é assim, né, é muito Sim, personalizado a coisa, muito bom. muito fácil de me achar. Então tá bom, esse foi o nosso primeiro papo estratégico, esse episódio incrível aqui com a Obrigada, Rose doutora. Seara, essa pessoa tão especial, Obrigada, que obrigada. conseguiu transformar a realidade, a vida dela, os propósitos, através Sim. desse cuidado com a maturidade, que eu espero que você tenha também com a sua vida. Conta pra gente aqui no comentário desse vídeo, o que que você sentiu mais identificação? O que que você achou assim: parece que ele está falando comigo aqui nesse nosso papo, meu e da Rose". Eu espero você no próximo episódio.